Olá, eu sou Edipo Silva e hoje eu vou trazer para vocês uma atualização do Nasdaq nos últimos 3 meses. Então, eu já deixei um texto aí com algumas especificidades para vocês que nós passamos nesse período e agora vamos dar uma olhada para o gráfico. Bora! Bom, gente, aqui a gente está com o gráfico do Nasdaq no diário, tá? Eu ainda tenho aqui as marcações que a gente fez na nossa última análise, tá? Deixei aqui para ficar registrado para vocês, que seria essa marcação de topo que eu tenho aqui com essa linha e também com esse retângulo e essa marcação de fundo aqui que a gente viu que trabalhou como resistência e depois trabalhou como suporte. Quando a gente fez a nossa última análise, a gente estava por aqui nesse momento, então como eu disse a vocês, eu acreditava bastante num toque lá na região do topo, que é o que a gente está chegando agora nesse momento, tá? Que se viesse romper essa linha, que eu tracei também junto com vocês, que eu esperava esse rompimento do topo, uma briga na região das médias, como a gente viu acontecer também, e agora o reteste, tá? Vamos olhar no H1 para ver como que está esse momento de reteste de topo e como é que está essa briga, tá? Aqui no H1, onde cada candle meu vai ter aí 1 hora de duração, tá? Eu posso enxergar o quê? Eu posso enxergar essa queda de inclinação que teve aqui no Nasdaq, tá? Se a gente for marcar aqui, ó, um canalzinho que ele trabalhou aqui nessa subida, a gente pode ver que o preço mudou a inclinação nesses últimos dias. Ah, Edipo, por que que isso aconteceu? Muito provavelmente por questão da região de topo. Então existem muitas pessoas que acreditam agora em vender nessa região de topo para pegar ali uma correção do ativo, talvez em 50% da perna ou algo do tipo. E existem também pessoas que estão realizando seus alvos. Pessoas que compraram aqui quando a gente viu aqui embaixo esse movimento de rompendo as médias do H1, começando a trabalhar acima. Pessoas que compraram aqui e agora estão realizando seus lucros, porque acreditam que se ele voltar mais um pouco, eles compram novamente. Então é uma região de briga. E essa região não é só o topo, tá? Eu vou ter toda essa região de lateralidade aqui como uma região de briga. Então eu acredito que ele pode sim trabalhar um pouco mais aqui dentro dessa região, tá? Antes de vir fazer o rompimento. E esse rompimento, o que vai me confirmar a força dele é o que? É após ele romper, ele voltar para testar essa região e depois sim fazer um rompimento desse topinho que ele vai criar. Então isso é algo que eu tenho esperado bastante, mas eu acredito que ainda vamos ter essa briga nessa região antes de chegar lá no alvo projetado. E para isso, falando em alvos projetados, vale a pena a gente olhar futuros alvos que o Nasdaq pode ter aqui, tá? Vamos observar isso aqui pelo H1, que eu vou colocar aqui uma projeção para gente, tá? Para a gente dar uma olhada. Então, olha, eu tenho aqui o alvo de 161 como alvo de maior probabilidade nessa região. Por isso, eu acredito que o ativo possa vir aqui no 61, fazer um reteste na região para depois sim confirmar esse rompimento, tá? E eu também vou ter os alvos da perna maior. Então, vamos ver se a gente tem alguma confluência ali. Olha, eu tenho essa região do 23 de Fibonacci aqui, dessa perna maior, tá? O 23 de Fibonacci dessa perna maior, coincidindo com o 78,6 de Fibonacci dessa perna menor aqui. Então essa pode ser uma zona bem interessante para o preço dar mais uma brigada após ele romper esse topo. Então é esses movimentos que eu estou acompanhando agora. A gente fez operações da Desk nessa região. Agora já está uma região cara para eu fazer algum tipo de operação. Eu preciso do quê? Ou que ele rompa e me mostre uma confirmação, ou que ele faça uma correção e me mostre uma retomada para que eu consiga um ponto novamente interessante de compra e com proteções que vão ser cabíveis para a gente, tá? Então, nesse momento, estamos em pausa, aguardando futuros movimentos do S&P, pelo menos nesse time frame mais longos, tá? Claro que em time frames mais curtos, a gente consegue fazer algumas operações, beleza?
Então é isso, pessoal. Esse foi o overview do Nasdaq aí, como que ele se comportou nos últimos 3 meses e o que que a gente está projetando aí para os próximos períodos. Semana que vem eu volto aqui com vocês novamente com mais um ativo. Até lá!